Meus amados irmãos, antes de fazermos esta oração, quero convidar você a aquietar o coração por alguns instantes. Talvez você tenha começado este dia disposto a servir a Deus, a fazer o bem e a permanecer fiel ao Senhor. Mas, em meio às lutas, às pressões e até mesmo às expectativas das pessoas, é possível perdermos o foco da verdadeira razão pela qual fazemos aquilo que fazemos. E antes de continuarmos, se esta mensagem chegou até você por uma direção de Deus, inscreva-se no canal. Talvez você nem imagine o quanto uma simples inscrição ajuda esta obra a alcançar vidas que precisam de esperança e de uma palavra de Deus. Permita que o Senhor use este canal para fortalecer a sua fé diariamente. Faça parte desta família de oração e caminhe conosco todos os dias na presença do Senhor. A palavra de Deus em Isaías 55 nos lembra algo poderoso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quantas vezes pensamos estar servindo a Deus da maneira certa, mas sem perceber permitimos que nosso coração seja influenciado pelo orgulho, pela necessidade de reconhecimento ou pelo desejo de aprovação humana. No início da caminhada, tudo parecia simples. Fazíamos as coisas por amor ao Senhor. Mas, com o passar do tempo, se não vigiarmos, pequenas motivações erradas podem entrar silenciosamente em nosso coração. Sem perceber, começamos a nos entristecer quando não somos reconhecidos. Ficamos frustrados quando nossos esforços passam despercebidos. E aquilo que deveria ser uma expressão de amor a Deus pode acabar se transformando em uma busca por satisfação pessoal. Por isso, hoje o Espírito Santo quer fazer uma obra profunda em nosso interior. Ele quer restaurar a pureza do nosso coração e nos ensinar novamente a servir como Jesus serviu. E se você crê que Deus falou com você através destas palavras, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a servir com humildade. Essa será a sua oração diante do Pai neste dia. Jesus deixou um exemplo que jamais poderá ser superado. Ele, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não veio para ser servido, mas para servir. E é justamente aí que encontramos uma das maiores lições da vida cristã. Muitas vezes queremos fazer grandes coisas para Deus, mas o Senhor está mais interessado na condição do nosso coração do que na quantidade das nossas obras. Porque Deus não olha apenas para aquilo que fazemos. Ele observa as intenções escondidas dentro de nós. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Quem quiser tornar-se grande entre vocês, seja aquele que serve. Essas palavras foram ditas depois que Tiago e João desejaram ocupar posições de honra ao lado de Jesus. Eles queriam ser grandes, queriam ser vistos, mas o Mestre mostrou que no reino dos céus a verdadeira grandeza não está em ser exaltado pelos homens, mas em viver uma vida de humildade. E quantas vezes nós também corremos esse risco? Às vezes, sem perceber, esperamos reconhecimento. Esperamos uma palavra de agradecimento. Esperamos que as pessoas percebam tudo o que fazemos. E quando isso não acontece, a tristeza, a frustração e até a irritação começam a tomar conta do coração. Mas hoje o Senhor está nos chamando de volta para o verdadeiro propósito. Não servimos para receber aplausos. Não servimos para sermos admirados. Não servimos para que nosso nome seja lembrado. Servimos porque fomos alcançados por um amor que mudou a nossa vida. Servimos porque Jesus nos amou primeiro. Servimos porque a cruz nos ensinou que amar é entregar-se. E quando compreendemos isso, o orgulho perde força, a vaidade desaparece e a alegria de servir volta a florescer dentro de nós. Talvez você esteja percebendo que algo mudou no seu coração. Talvez exista um vazio, uma insatisfação ou até uma tristeza que você não conseguia explicar. Mas Deus está te mostrando hoje que ainda há tempo para recomeçar e permitir que Ele restaure as suas motivações.
Se esta mensagem está tocando o seu coração, deixe o seu like e escreva nos comentários: Jesus, quero servir com um coração puro. E creia, o Senhor está fazendo uma obra de renovação dentro de você. Uma das maiores armadilhas da vida cristã é quando começamos a substituir a compaixão pela necessidade de reconhecimento. O coração humano é frágil, e se não estivermos atentos, o desejo de agradar a Deus pode ser lentamente trocado pelo desejo de agradar as pessoas. Mas Jesus nunca viveu dessa maneira. Quando via os famintos, ele os alimentava. Quando encontrava os enfermos, era movido por compaixão. Quando via os cansados e aflitos, aproximava-se deles com amor e misericórdia. O Senhor não agia para impressionar ninguém. Ele simplesmente amava. E é exatamente assim que Deus deseja que vivamos. Servir como Jesus é estar disponível. É enxergar a dor de alguém e estender a mão. É oferecer uma palavra de esperança para quem está desanimado. É orar por quem está sofrendo. É demonstrar o amor de Cristo nas pequenas atitudes do dia a dia. Porque servir ao Senhor não se limita às paredes da igreja. Existem pessoas feridas dentro da nossa casa, no trabalho, na rua e até mesmo entre aqueles que convivem conosco todos os dias. E muitas vezes, Deus quer usar a nossa vida para levar consolo, paz e esperança para alguém. Quando colocamos os olhos nas necessidades das pessoas e não em nós mesmos, algo extraordinário acontece. O Espírito Santo começa a transformar o nosso coração. A compaixão cresce, o amor se fortalece. E aquilo que antes alimentava o ego passa a alimentar a nossa intimidade com Deus. Talvez você tenha passado muito tempo esperando reconhecimento, quando na verdade o Pai já estava vendo cada lágrima, cada esforço e cada gesto de amor que ninguém mais percebeu. Saiba de uma coisa: Deus vê tudo. Nenhuma oração é esquecida. Nenhum ato de amor passa despercebido diante do céu. Nenhum sacrifício feito por amor ao Senhor é em vão. E ainda que ninguém te aplauda, o Pai que vê em secreto conhece a sinceridade do seu coração e prepara recompensas que homem algum pode oferecer. Se esta mensagem pode fortalecer outras vidas, compartilhe este vídeo com familiares, amigos e pessoas que precisam ouvir esta palavra. E escreva nos comentários: Jesus, faz de mim um instrumento do teu amor. Creia que Deus pode alcançar muitas vidas através de um simples compartilhamento. Uma das características mais belas da vida de Jesus era a sua disposição constante em fazer a vontade do Pai. Ele nunca escolhia a quem amar, nem decidia servir apenas quando era conveniente. O Senhor estava sempre disponível, sempre atento, sempre sensível às necessidades das pessoas ao seu redor. E é exatamente assim que o Espírito Santo deseja nos moldar. Servir como Jesus não significa apenas fazer alguma coisa por alguém de vez em quando. Significa viver de maneira que a nossa própria vida seja uma fonte de esperança para aqueles que se aproximam de nós. Significa carregar Cristo dentro de nós em todos os momentos, para que, quando alguém estiver cansado, encontre consolo. Quando estiver perdido, encontre direção. E quando estiver ferido, encontre amor. Infelizmente, vivemos em um mundo onde muitos pensam apenas em si mesmos. As pessoas se tornaram frias, impacientes e indiferentes. Mas Deus está levantando homens e mulheres que reflitam o caráter de Cristo. Pessoas que não vivem para receber, mas para abençoar. Talvez você nem perceba, mas há pessoas observando a sua vida. Há filhos olhando para você. Há familiares, amigos e colegas de trabalho que precisam enxergar Jesus através das suas atitudes. Por isso, precisamos viver preparados. Não sabemos quando alguém precisará de uma palavra de fé. Não sabemos quando uma oração poderá mudar a vida de uma pessoa. Não sabemos quando Deus colocará alguém em nosso caminho precisando apenas de um abraço, de uma palavra ou de um gesto de amor. Por isso, precisamos permanecer cheios da presença do Senhor. Precisamos estar ligados à fonte, porque ninguém consegue oferecer água se estiver espiritualmente vazio.
Que a nossa vida seja como um rio que nunca seca, uma fonte que leva paz, esperança e a presença de Deus para todos que se aproximarem. E se hoje você deseja ser usado pelo Senhor para tocar vida, se levar o amor de Cristo por onde passar, escreva nos comentários: Senhor, usa a minha vida para a tua glória. E se esta oração está fortalecendo a sua fé, escreva também glória a Deus. Será uma alegria orar por você e por todos os pedidos deixados nos comentários. A palavra de Deus nos apresenta homens que compreenderam que servir ao Senhor é muito mais do que realizar tarefas. É viver cheio da presença de Deus. Um desses homens foi Estevão. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé e de sabedoria. Mesmo servindo as pessoas nas coisas simples, carregava dentro de si algo extraordinário: a presença do Senhor. Isso nos ensina que não basta fazer a obra de Deus. Precisamos fazer a obra de Deus permanecendo na presença de Deus. Porque é possível estar ocupado com muitas atividades, ao mesmo tempo, estar espiritualmente distante do Senhor. É possível cantar, pregar, trabalhar e até ajudar muitas pessoas, mas permitir que o coração se esfrie aos poucos. E quando isso acontece, começamos a agir pela força humana, e não mais pela direção do Espírito Santo. Mas hoje o Senhor está nos chamando de volta para um relacionamento mais profundo com Ele. Antes de sermos servos, somos filhos. Antes de fazermos alguma coisa para Deus, fomos amados por Ele. Antes mesmo de levantarmos as nossas mãos em oração, o Pai já conhecia as nossas lutas, as nossas fraquezas e os nossos anseios. E é por isso que Ele não deseja apenas as nossas obras. Ele deseja o nosso coração. Talvez você esteja cansado. Talvez tenha carregado responsabilidades, ajudado muitas pessoas, em silêncio, sentido um vazio que ninguém conhece. Talvez você esteja fazendo tudo por todos, mas tenha se esquecido de cuidar da sua própria comunhão com Deus. Hoje, o Senhor te chama para perto novamente. Ele deseja renovar as suas forças. Ele deseja restaurar a sua alegria. Ele deseja encher novamente o seu coração com a presença do Espírito Santo. Não importa há quanto tempo você esteja caminhando com Deus, sempre haverá mais da presença dele para experimentar. E se está a sua oração neste momento, escreva nos comentários: Espírito Santo, enche novamente o meu coração. E, pela fé, declare também: eu pertenço a Jesus. Que esta seja a sua declaração diante do céu, e que o Senhor renove as suas forças neste dia. E talvez, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo esteja trazendo à sua memória algumas áreas que precisam ser restauradas. Talvez exista algo que se perdeu ao longo da caminhada. Talvez o entusiasmo de servir já não seja o mesmo. Talvez você tenha sido ferido, decepcionado ou simplesmente se cansado de fazer o bem sem ver reconhecimento. Mas hoje o Senhor quer lembrar você de uma verdade poderosa: o seu trabalho não é em vão. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele vê as lágrimas derramadas em silêncio. Ele vê as orações feitas durante a madrugada. Ele vê as vezes em que você escolheu amar quando era mais fácil desistir. Ele vê quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca. E mesmo quando ninguém percebe, o Pai Celestial continua escrevendo a sua história com fidelidade. Por isso, não permita que as feridas, as decepções ou a falta de reconhecimento roubem a alegria que existe em servir ao Senhor. Porque a nossa recompensa não vem dos homens. A nossa recompensa vem de Deus. Jesus nunca prometeu aplausos. Ele prometeu a sua presença. E ter a presença de Deus vale mais do que qualquer reconhecimento humano. Talvez você tenha se sentido esquecido. Talvez tenha pensado: ninguém valoriza o que faço. Mas o Senhor está dizendo hoje: eu conheço o teu coração. Eu vejo a tua fidelidade. Eu conheço cada renúncia que você fez por amor ao meu nome. Não desista. Não permita que o desânimo apague a chama que Deus acendeu dentro de você. Continue sendo luz. Continue sendo resposta de oração para alguém.
Continue sendo instrumento nas mãos do Senhor, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. E se você está passando por uma fase difícil, escreva nos comentários: Senhor, renova as minhas forças. E se você possui um pedido especial de oração, compartilhe também. Será uma alegria apresentar a sua vida diante de Deus juntamente com milhares de irmãos que fazem parte desta família de fé. E se há algo que o Senhor deseja fazer hoje, é restaurar a pureza das nossas intenções. Porque, muitas vezes, o maior inimigo do nosso serviço não está ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. O orgulho, a vaidade, a necessidade de aprovação e até mesmo o desejo de sermos reconhecidos podem, silenciosamente, roubar a simplicidade do amor por Deus. Foi exatamente isso que Jesus procurou ensinar aos seus discípulos. Enquanto o mundo ensina que ser grande é estar acima dos outros, Cristo nos mostrou que a verdadeira grandeza está em servir. O reino de Deus funciona de maneira diferente. Nele, os maiores são aqueles que aprenderam a amar, a se humilhar e a colocar os outros em primeiro lugar. Jesus, sendo o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. O Rei do Universo escolheu servir. O Senhor da Glória escolheu amar. E, se o próprio Jesus fez isso, quem somos nós para buscar posição, aplausos ou reconhecimento? Hoje, o Espírito Santo está nos convidando a fazer uma profunda avaliação do nosso coração. Será que ainda servimos com a mesma alegria do início? Será que continuamos fazendo tudo para a glória de Deus? Será que temos amado as pessoas como Cristo nos ensinou? Porque não basta parecer espiritual diante dos homens. Deus conhece aquilo que ninguém vê. Ele conhece as motivações escondidas. Ele conhece os pensamentos mais profundos. E, ainda assim, nos ama e nos chama para mais perto. Se em algum momento você percebeu que o orgulho tentou entrar, que a frustração tomou conta ou que a necessidade de reconhecimento começou a ocupar espaço no seu coração, saiba que ainda há esperança. O Senhor não veio para condenar você, mas para restaurar você. Ele deseja renovar a sua mente, fortalecer a sua fé e devolver a alegria de servir com humildade e amor. Por isso, escreva nos comentários: Jesus, purifica as intenções do meu coração. E se você acredita que Deus está falando com você através desta oração, escreva também: somente a ti seja toda a glória. Que essa seja a declaração da sua alma diante do Senhor. Agora, diante de tudo o que ouvimos e refletimos, é momento de nos aproximarmos do Senhor com sinceridade. Porque Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações quebrantados. Ele não rejeita aquele que reconhece suas fraquezas, mas derrama graça sobre aqueles que se humilham diante da sua presença. Talvez você tenha percebido que algo mudou dentro de você. Talvez tenha notado que o primeiro amor já não é o mesmo, que a alegria em servir se enfraqueceu ou que, em alguns momentos, o orgulho e a vaidade tentaram ocupar um lugar que pertence somente ao Senhor. Mas hoje é um dia de recomeço. Hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia para voltar ao centro da vontade de Deus. Porque o Senhor não desistiu de você. Mesmo quando você se sentiu fraco, Ele permaneceu fiel. Mesmo quando você falhou, a misericórdia dele continuou te sustentando. Mesmo quando ninguém compreendeu as suas lutas, o Senhor viu as lágrimas escondidas e ouviu as orações silenciosas do seu coração. Por isso, não carregue culpa, não viva preso ao passado e não permita que a condenação roube a sua paz. Jesus já pagou um alto preço na cruz por você. E através do sangue derramado no Calvário, existe perdão, restauração e um novo começo. Não importa o que tenha acontecido. Não importa quantas vezes você tenha se decepcionado consigo mesmo. Não importa se você sente que se afastou. O amor do Pai continua te chamando. Os braços do Senhor continuam abertos. E a voz do Espírito Santo continua dizendo: volte para mim. Eu restaurarei a sua alegria e renovarei as suas forças. Se esta palavra está alcançando o seu coração, escreva nos comentários: Senhor,
eu volto para os teus braços. E se você crê que Deus está restaurando a sua vida neste momento, escreva também: Jesus, faz tudo novo em mim. Porque quando nos rendemos ao Senhor, Ele transforma as nossas fraquezas em testemunho e faz nascer esperança onde antes existia dor. Pai Celestial, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero. Antes de pedir qualquer coisa, quero Te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra é viva e poderosa. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebia, Tu continuavas trabalhando em mim. Obrigado porque o Teu amor nunca mudou e porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, reconheço que preciso do Teu toque. Reconheço que, ao longo da caminhada, muitas vezes permiti que sentimentos errados se aproximassem do meu coração. Houve momentos em que esperei reconhecimento dos homens. Houve momentos em que me entristeci por não ser valorizado. Houve momentos em que a minha atenção se desviou daquilo que realmente importa. Por isso, hoje eu me arrependo diante de Ti. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes em que o orgulho tentou ocupar espaço dentro de mim. Perdoa-me pelas vezes em que procurei agradar mais as pessoas do que ao Senhor. Lava-me com o Teu sangue precioso e purifica as intenções mais profundas da minha alma. Em nome de Jesus, eu renuncio toda vaidade, toda necessidade excessiva de aprovação, todo desejo de ser exaltado e tudo aquilo que me afasta da simplicidade do Evangelho. Eu declaro que toda glória pertence somente a Ti. Ensina-me novamente a servir com humildade. Ensina-me a amar sem esperar recompensas. Ensina-me a ser uma bênção na vida das pessoas, mesmo quando ninguém estiver olhando. Que o Teu Espírito Santo transforme o meu caráter, cure as minhas feridas e renove em mim a alegria de servir. Que eu nunca me esqueça de que fui chamado para refletir Cristo e não para buscar a minha própria glória. E se esta oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, tudo é para a Tua glória. E declare também: eu escolho servir como Jesus serviu. Que esta seja uma decisão renovada diante do Senhor neste dia. Pai amado, em nome de Jesus, eu também Te peço forças para os dias difíceis. Dá-me sabedoria para agir quando eu não souber o que fazer. Dá-me graça para continuar quando eu estiver cansado. Dá-me sensibilidade para perceber as necessidades das pessoas ao meu redor e um coração disposto a obedecer à Tua voz. Senhor, que eu nunca perca a alegria da Tua presença. Que eu nunca me acostume com as Tuas bênçãos. Que eu jamais permita que o orgulho, a frieza espiritual ou o ego ocupem o lugar que pertence somente a Ti. Faz de mim uma fonte de águas vivas. Que as minhas palavras tragam esperança. Que as minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor. Enche-me novamente com o Teu Espírito Santo. Renova a minha mente. Fortalece a minha fé. Ensina-me a amar como Jesus amou. Ensina-me a perdoar como Jesus perdoou. Ensina-me a servir com humildade, com compaixão e com alegria. Eu coloco diante de Ti a minha casa, a minha família, os meus filhos, os meus sonhos e tudo aquilo que tem preocupado o meu coração. Eu entrego o meu futuro em Tuas mãos, porque sei que os Teus planos são maiores e melhores do que os meus. Também apresento aqueles que estão orando comigo neste momento. Visita os enfermos, fortalece os cansados, consola os que choram, abre portas para aqueles que estão desempregados, restaura os casamentos, traz paz às famílias e derrama a Tua presença sobre todos que necessitam de um milagre. Que a nossa vida seja vivida para a Tua glória. Que o nome de Jesus seja exaltado através de nós. E que, quando tudo passar, possamos ouvir dos Teus lábios: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor ouviu esta oração. Obrigado porque a Tua presença está conosco. Obrigado porque o Teu amor nunca falha. E desde já, entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor somente a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.
Amém. E se você fez esta oração com fé até o final, escreva nos comentários. Amém. Senhor, eu quero servir como Jesus serviu. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe também o seu pedido de oração. Estaremos unidos em fé, apresentando cada necessidade diante do Senhor. E nunca se esqueça, Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações rendidos. Continue caminhando com Jesus, porque aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Deus te abençoe grandemente.